Olá, tudo bem? Então, como foram as atividades da unidade de aula 1? Tudo certo? Se tiver alguma dúvida, por favor, participe do fórum de discussão na plataforma AVA e tire suas dúvidas com o nosso mediador online. Na aula passada, aprendemos que a contabilidade auxilia a tomada de decisão dos gestores, como, por exemplo, comprar ou alugar máquinas, preço de um produto, contrair dívidas a longo ou curto prazo, quanto de dívida contrairemos, que quantidade de material para estoque deveremos comprar, o valor do custo, entre outras coisas importantes. Lembram disso? Pois, então, muito bem. Agora, nesta aula, vamos avançar nossos estudos e conhecer o objetivo da contabilidade e os principais demonstrativos contábeis. Como já destacamos, a contabilidade é o grande instrumento que auxilia a administração a tomar decisões. Na verdade, ela coleta todos os dados econômicos, mensurando-os monetariamente, registrando-os e sumarizando-os em forma de relatórios ou de comunicados, que contribuem para a tomada de decisão. A função básica do contador é produzir informações úteis aos usuários da contabilidade para a tomada de decisão. Mas quem são estes usuários? Boa pergunta. Vejam, temos usuários internos e externos. Os usuários internos são os colaboradores da empresa, como os administradores e outros que necessitam de informações do tipo financeiro, custos, vendas, produção, controle de estoque e outros. Os usuários externos, por exemplo, temos os bancos que utilizam os demonstrativos contábeis para analisarem os dados financeiros da empresa e poderem gerar os créditos que a empresa venha necessitar. Crédito? Mas que tipo de crédito? Boa pergunta. Os créditos bancários podem ser desconto de duplicatas, cheque especial, capital de giro, entre outros. Também são usuários externos os fornecedores. Por exemplo, quando vão vender a prazo, utilizam os relatórios contábeis para gerarem crédito. O governo também utiliza os demonstrativos contábeis para verificar se as empresas vêm recolhendo corretamente seus impostos. E temos ainda usuários como sindicato, associações de classe, entre outros. Uma coisa precisamos ressaltar sempre, pois é muito importante. O bom gestor necessita da contabilidade, pois ela é uma das principais ferramentas de auxílio à gestão. É a contabilidade que fornece dados reais e concretos, facilitando a obtenção de resultados planejados pela direção da empresa. Muito bem, estamos aqui falando dos relatórios contábeis, então vamos entender um pouco mais o que é isso. O relatório contábil é a exposição resumida e ordenada de dados colhidos pela contabilidade. Estes dados são registrados em um determinado período. No Brasil, normalmente, este período vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, podendo ocorrer o fechamento em outra data, caso seja necessário, como, por exemplo, a saída de um sócio da empresa por vontade própria ou por falecimento. Neste último caso, se faz necessário o fechamento extraordinário do balanço para que os herdeiros possam ser remunerados ou assumirem suas cotas na sociedade, ou para que os herdeiros possam vender sua parte. Muito bem, voltando aos dados, podemos esclarecer ainda que estes dados colhidos também são conhecidos como informações contábeis. Os relatórios podem ser obrigatórios ou não. Os obrigatórios são exigidos por lei, sendo conhecidos como demonstrações financeiras. A lei das SAs estabelece que no final de cada exercício social, a diretoria faça elaborar, com base na escrituração contábil, as seguintes demonstrações financeiras ou contábeis. Balanço patrimonial, também conhecido como BP. Demonstração dos resultados do exercício, também conhecido como DRE. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, também conhecido como DLPA. Demonstrações de fluxo de caixa, conhecido como DFC.
demonstrações dos valores adicionados, DVA, para a Sociedade Anônima Capital Aberto. A demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL, substituirá a demonstrações dos lucros ou prejuízos acumulados, DLPA, nas sociedades anônimas de capital aberto. Os relatórios contábeis não obrigatórios são relatórios importantes para a gestão, pois também auxiliam a tomada de decisão, mas não são obrigatórios por lei, como, por exemplo, demonstrações das origens e aplicações de recursos, conhecido como DOAR, orçamentos, que demonstram o planejamento futuro, e outros. Além das demonstrações, temos as notas explicativas, que são partes integrantes das demonstrações financeiras, pois as complementam. São informações adicionais destacadas na parte inferior das demonstrações financeiras, servindo para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício. Então, está aprendendo? Qualquer dúvida, lembre-se, participe de nossos fóruns de discussão e tire suas dúvidas. Nunca se esqueça, você deve fazer sempre a leitura do seu livro-texto e as atividades propostas. Tchau, tchau, até nosso próximo encontro!